Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que é 10 anos e 6 meses, ou melhor, 10 anos e 7 meses, vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, com grandes personalidades, expondo as suas opiniões sobre os mais variados assuntos de política, cultura, universidade, religião e filosofia, história, enfim, todos aqueles aspectos que formam a cultura de um cidadão e a cultura de um ser humano, que nós somos dentro desse universo criado por Deus e que efetivamente temos um papel desde que nascemos a cumprir na nossa vida. Hoje tenho o prazer de ter o professor titular há mais de 20 anos da Uniara, uma das grandes universidades do Brasil, sediada na cidade de Araraquara, da qual eu sou cidadão, graças a ele, foi vereador da cidade, cidadão também araraquarense, um título otorgado pela Câmara Municipal, o professor Fernando Passos, que mais uma vez volta ao nosso programa, para a nossa grande alegria. E vamos conversar hoje, o que nos parece extremamente importante para aqueles que cursaram, principalmente, a Universidade de São Paulo, uma associação criada no estilo daquelas que existem de associações de ex-alunos em todas as grandes universidades americanas, que vivem, inclusive, graças à associação Harvard Estudantil, pelos antigos alunos que mandam os seus recursos, aqueles que se tornaram milionários, para que se pudesse ter uma universidade que é considerada um padrão universal de grande universidade, graças à associação também de ex-alunos da Universidade de Harvard. E é sobre a Associação de Leis de Ex-Alunos da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, que nós conversaremos agora com o professor Fernando Passos, titular da Uniara, da Universidade de Araraquara, universidade essa respeitadíssima no nosso país. Meu caro Fernando, grande alegria estar aqui mais uma vez conosco e vamos já direto ao assunto. Como você vê essa associação criada há algum tempo, tem inclusive a sua publicação Folha Dobrada, lembrando a Revolução Paulista de 32, eu queria que você falasse um pouco sobre a nossa associação. Bom, é uma alegria muito grande voltar a esse programa sob a liderança do maior jurista desse país, Dr. Ives Gandra, e que nós acompanhamos os seus passos, a sua história e esse programa maravilhoso que muito nos ensina. Hoje era para estar aqui, Dr. Ives, o Dr. Madia, o presidente da associação. Ele teve um pequenino problema de saúde, está tudo bem, e pediu que eu viesse. A Associação dos Antigos Alunos da São Francisco, do Largo de São Francisco, é uma associação criada em 1931 e ela resgata toda a história da São Francisco e faz com que a história da São Francisco, que é a história do direito em boa parte deste país, se mantenha viva. E manter viva significa manter os nossos princípios e tudo mais. A Associação dos Antigos Alunos, ela ficou um tempo amortecida, doutor Ives, até que nos anos de 1990, o Flávio Derribach, o ministro Flávio Derribach, fez ressurgir a associação com muita força. E o Flávio, nós devemos a ele esse resgate histórico da associação e ela nunca mais parou. O senhor fala do Folha Dobrada, eu estou aqui, a Folha Dobrada que homenageou o senhor nos 80 anos. É verdade. Depois eu tenho todas as folhas dobradas, doutor Ives, eu tenho um arquivo com elas aqui, eu não tenho todas, quase todas. As raízes são franciscanas, Castro Alves, enfim, vai mostrando todos os grandes alunos, ex-alunos e tudo o que aconteceu nesse país através das arcadas. A associação, doutor Ives, hoje tem 2 projetos maravilhosos juntos com a faculdade. O Adote um aluno pobre, então as pessoas fazem a transferência do dinheiro para a associação e a associação ajuda na manutenção desses alunos.
E também o adote uma sala. Então, vários escritórios, ou uma sala inteira, uma turma, ou separado, está retornando para a faculdade aquilo que a faculdade lhe deu, conforme o senhor anunciou. E esses dois projetos fizeram com que a associação passasse a administrá-los, mas como munus público mesmo. E aí está faltando recursos para a associação se manter. E nós precisamos dessa manutenção. Toda esta luta de Flávio Berrenbach e o Dr. Madia precisa ser continuada. Então, nós temos uma comissão que foi constituída por eles, fizemos uma reunião com o Flávio e com o Dr. Madia, o presidente do Tribunal de Contas, Dimas Ramalho, vários ex-presidentes do 11, e vamos fazer um grande movimento para arrecadar fundos para a associação, porque é uma história, ela se confunde com a história do Brasil. E nós não podemos deixar com que ela tenha problemas econômicos, não é verdade? Você sabe, Fernando, um dado interessante. Eu estudei na Faculdade de Direito da Universidade de São Francisco, eu e a minha mulher, a Ruth, de 54 a 58. Na história que sempre caracterizou a Faculdade de Direito, desde o século XIX, desde a sua fundação, houve um movimento que realmente existiu. Há um livro sobre o movimento escrito por um ex-aluno no Brasil Bandeira, e que dizem que o próprio Instituto dos Advogados de São Paulo, com Barão de Ramalho, surgiu dessa entidade, que era Buchenschafts. Bucha, como mais popularmente se chamava Bucha, todos os participantes da Bucha, ninguém sabia quem eram os participantes. E a função deles era auxiliar os alunos pobres da universidade e para que eles não tivessem que agradecer este auxílio que recebiam para poder fazer a faculdade, ninguém sabia de quem pertencia a Bucha. E quando eu assumi a presidência do Instituto dos Advogados de São Paulo, fazendo um exame pela história, os livros que se escreveram a respeito, e eu percebi que o Instituto, desde Barão de Ramalho, quando foi fundado em 1874, só teve aquilo que chamavam-se os bucheiros a dirigir o Instituto, para auxiliar exatamente alunos que precisavam. Nunca ninguém soube os nomes, a não ser os próprios bucheiros. Nós sempre desconfiamos. Posso falar com tranquilidade que eu não era bucheiro. E quando eu fui à presidência do Instituto, disseram que era um não bucheiro pela primeira vez que estava assumindo a presidência, o que eu pressuponho que todos os outros eram. Mas a função fundamental da Buchenschafts, como se chamava no século XIX, era auxiliar, sem que ninguém soubesse que estava auxiliando, para que os alunos que se formassem não tivessem que pedir e agradecer e se sentirem, de certa forma, um pouco dependentes daqueles que auxiliaram. Agora, a associação, que também, evidentemente, quando auxilia, é uma associação dos ex-alunos, o que vale dizer, é uma entidade, não é cada aluno em si, não é cada ex-aluno que vai auxiliar, tem, de certa forma, um pouco deste retrato, dessa imagem que a Bucha teve no século XIX. É verdade, e a associação tem feito isso brilhantemente. E o Flávio Berrenbach não gosta nem que a gente chama de ex-aluno, porque ele fala que quem estudou na São Francisco é antigo aluno, sempre será aluno, não é? E é essa a ideia de trazer esses antigos alunos para retribuir a faculdade. Tudo que ela fez pensando nas gerações futuras e pensando na história do Brasil. Portanto, doutor Ives, é muito importante que nós tenhamos esse esforço para ajudar a nossa associação. Eu gostaria, se o senhor permitisse, doutor Ives, divulgar aqui o número do WhatsApp, porque aí qualquer um pode passar um WhatsApp para a associação para fazer a sua contribuição e fazer uma visita. Ali tem parte da história do mundo jurídico nesse país, não é? Então, posso divulgar, doutor Ives? Claro. Posso. Então, é um programa cultural também. Pode. Ótimo. O WhatsApp é 11, o DDD é 11, depois é 97334 9656.
Repita. E também, como, doutor Ives? Pode repetir para que... Tá bem. Vamos repetir, então. 11, o DDD, São Paulo, 11, 9, 7, 3, 3, 4, 9, 6, 5, 6. E também pela internet, pelo site, é só entrar, Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da USP, lá tem também toda a forma de contribuir, e o site é muito bonito, tem todas as folhas dobradas, agora estamos fazendo virtualmente, então é uma história, é um relato da história recente do Brasil e da história da República, acima de tudo, mas também parte do Império, porque ela foi fundada, a faculdade, não é? Através de um decreto de Dom Pedro II. Então, realmente, Dom Pedro I, 1827, né? Dom Pedro I. Então, realmente, o nosso imperador, cujo coração já está em Brasília, ontem eu estive em Brasília, mas não consegui ir até o Itamaraty, este imperador nos trouxe os dois cursos de direito, não é? Olinda e São Paulo. Isso realmente é uma verdade. E nós vamos aproveitar, estamos chegando ao fim desse bloco, Fernando, eu vou contar alguma coisa. Fui aluno lá, fui da Academia de Letras da faculdade, montamos um movimento naquela época em que eu estudava, inclusive, em relação à renúncia do Getúlio, que se pedia, os movimentos que tivemos em 32, que representou a razão da expressão, folha dobrada. E a minha intenção, que era falar no segundo bloco sobre as relações do Poder Judiciário e a tensão entre os poderes, eu deixaria isso para uma próxima oportunidade e vamos continuar a falar sobre a associação dos antigos alunos, que é a expressão muito melhor do que ex-alunos, porque todos nós sempre nos consideramos integrados, permanentemente fazendo parte da história da Faculdade de Direito lá de São Francisco. Vamos agora aos nossos comerciais. Eu sempre faço, em relação aos nossos programas, no segundo bloco eu ofereço um livro aos nossos convidados. Eu escrevi no início desse ano um pequeno livro intitulado Reminiscências de um Cidadão Comum. É um pouco da história da minha vida, não focando na parte profissional. E essa, se eu fosse falar de alguns casos, a impressão que eu estaria me autopromovendo. E o livro é mais de reminiscências mesmo, contar fatos pitorescos da vida no campo cultural, no campo esportivo, no campo político, etc. Então, eu lhe mandarei este livro. E tem, inclusive, algumas fotografias, espécie de registro iconográfico, enfim, dessa vida de um cidadão comum. De uma maneira que esse é o livro que eu vou oferecer. Doutor Ives, as suas reminiscências, elas valem para todo o país, elas são um exemplo para o país. Eu que acompanho o senhor há mais de 30 anos na FEComércio, posso dizer que o senhor é um exemplo para todos nós em todas as áreas do conhecimento, pelo vosso comportamento, o amor pela dona Ruth, o amor pela sua família, o amor pelo Brasil. Eu queria também fazer uma surpresa para o senhor. Nós, lá da turma de 1985, lá da São Francisco, fizemos o nosso segundo livro, mas agora é um livro que também conta a nossa visão da escola, casos que aconteceram, tal, tanto que chama Não Sei Se É Fato ou Se É Fita. E foi organizado pela Cristina Mastrobuono, grande procuradora, não é? Agora é árbitra. E eu tenho um artiguinho aqui que fala: sou caipira pirapora de Araraquara. Então eu conto bem a minha história com a São Francisco. Eu teria muita alegria em enviar para o senhor em nome de toda a turma de 1985. Eu agradeço muito. Aqui eu também falo sobre a experiência nossa na faculdade. Mas o dado o meu caro Fernando, é que realmente houve uma série de fatos na história do Brasil inteiramente relacionados com a faculdade.
Aliás, esse livro eu gostei do título. Para os senhores telespectadores, nós temos um cancioneiro da Faculdade de Direito, que são trovas em que todos, em qualquer festa da faculdade, todos cantam. E este título que está lá é de uma das quadrinhas da música que nós temos, e que diz: não sei se é fato ou se é fita, não sei se é fato ou se é fita. Não sei se é fato ou se é fita, não sei se é fita ou se é fato. O fato é que ela me fita mesmo de fato. Essa é a quadrinha que as pessoas cantavam, e tinha umas quadrinhas assim, extremamente. Paulo Bonfim compôs algumas das quadrinhas das músicas que nós cantávamos. Eu me lembro uma que, quando não estavam contentes, com um amigo meu, um amigo seu também hoje, o Delfim Neto, grande economista, era ministro da Faculdade de Engenharia, e diz que a quadra era o ministro Delfim Neto, patriota e bom brasileiro, mostrou que é mesmo Delfim. Delfim é o nosso dinheiro. É assim as quadras interessantes que nós cantávamos. Mas o dado que me parece importante é que todos os grandes movimentos que nós tivemos na história do Brasil, desde a fundação por Dom Pedro I, que fundou a Faculdade de Direito, que é de Olinda também, mas a de Direito de São Francisco começou as suas aulas antes da Faculdade de Olinda, era de que nós precisaríamos ter, na organização do novo Estado brasileiro, do Império Brasileiro, cuja independência nós estamos comemorando 200 anos, os nossos juristas formados no Brasil e não mais em Coimbra. Nós mandávamos os nossos alunos para estudar em Coimbra. E aí surgiu a faculdade. E o próprio Instituto de Advogados de São Paulo só surgiu em 1874, não surgiu em 1843, como do Rio de Janeiro. Quem entendia os professores da Faculdade de Direito, nós não precisávamos, porque tínhamos a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E lá no Rio, o imperador precisava, porque não havia uma Faculdade de Direito na capital do Império, que era o Rio de Janeiro. Então, era a importância de São Paulo, que fornecia os juristas. Os grandes nomes não iam para Olinda, vinham para cá. Castro Alves, Álvares Azevedo, Fagundes Varela, os grandes poetas. Nós tivemos os grandes poetas do Brasil, do século XIX, do romantismo, do parlamentarismo, estudando na São Francisco. As grandes esculturas, Rui Barbosa, nós tivemos Olavo Bilac. Se nós examinarmos a história de São Francisco, 32 sai com o grito no dia 9 de julho, em frente à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e a expressão folha dobrada é aquilo que está no pátio da faculdade. Quando se sente o peito bater, quando se sente no peito bater heróica pancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. O que vale dizer que era a quadra dedicada aos estudantes brasileiros, paulistas, que saíam para combater pela Revolução de 32, na busca de termos uma Constituição democrática. Então, nós temos, saindo da Faculdade de Direito de São Paulo, grande parte da história do Brasil. E muitos presidentes da República saíram da faculdade. Então, preservar essa história que a Associação dos Antigos Alunos preserva é preservar parte essencial da história do Brasil. E essa é a razão pela qual o Fernando Madiá e diversos outros que compõem hoje a diretoria da Associação dos Ex-Alunos ou dos antigos alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é extremamente importante esse apoio. Todos nós que cursamos nos sentimos sempre alunos da faculdade. E aqueles que depois que seguiram a carreira acadêmica, dão palestras lá com a maior satisfação, participam de bancas de doutoramento, de docência, de professores titulares, com a maior satisfação, porque sentem que aquela é a nossa casa.
Essa é a razão por a qual o Fernando tem toda a razão de lutar por isso, não é, Fernando? Nós constituímos essa comissão, foi constituída pelo Dr. Madia e pelo Flávio, e essa comissão está começando os trabalhos agora. Porque uma coisa interessante, doutor Ives, o senhor veja, eu sou coordenador de uma faculdade aqui no interior há mais de 20 anos, já tem 22, né? E todas as faculdades do Brasil, quando os advogados ou alunos vêm a São Paulo, eles gostam de visitar São Francisco. É importante para eles. Os meus alunos, quando vão a São Paulo no Tribunal de Justiça, gostam de visitar a São Francisco. E agora nós precisamos ampliar esse roteiro para que conheçam também a associação. Então, ali na associação, muitos grandes advogados, juízes, magistrados do país todo gostam de ir à associação, mesmo que não tenham estudado lá na São Francisco, porque muitos fazem depois pós-graduação lá na São Francisco, etc., né? Ou os franciscanos fazem pós-graduação em outros lugares também. Isso é muito rico, essa interação, mas a história que ela tem é uma história que conta para todo o país, porque conta o universo jurídico, os grandes princípios, não é? Tudo no direito brasileiro veio ali daquele lugar. Então, isso é um solo realmente importantíssimo. E daí foi se alastrando para todo o país, tanto que nós temos cursos maravilhosos, juristas extraordinários, formados em outras faculdades, não é? Mas que gostam de vir a São Francisco pela sua história. Por isso que a Associação dos Antigos Alunos, não é? Nós estamos pedindo realmente esse apoio. O senhor tem uma ideia? Olha, doutor Ives, essa incrível, o número de governadores de São Paulo que foram alunos da São Francisco. É uma coisa extraordinária, né? E esse grande estado da federação. Portanto, o apoio do doutor Ives é fundamental para que a gente possa estabelecer essas finanças todas, restabelecê-las e dar tranquilidade para o doutor Madia, para Flávio Benbá e toda a diretoria, eles têm uma diretoria muito competente, possa continuar fazendo esse trabalho heróico, não é? De resgate histórico e de apoio. E um outro aspecto, além de uma eventual doação para formarmos, o fato de que a associação tem os seus sócios, os antigos alunos que todo mês pagam como se fosse uma mensalidade para um clube ou para uma atividade cultural. Nós podemos realmente aumentar o número de ex-antigos alunos sócios, associados da associação, e mensalmente uma contribuição pequena, como é a mensalidade, que não é uma mensalidade elevada, que se possa dar para a associação, os antigos alunos da faculdade. Porque uma doação... Nossa meta é essa. É, às vezes, mais difícil para um ou outro formado que tem mais dificuldades, etc. Mas é uma mensalidade módica, como é aquela que aqueles que hoje são associados, como nós somos, e que não pesa na conta de ninguém, se nós pudéssemos duplicar, decuplicar o número de associados, nós teríamos, evidentemente, não só o fortalecimento, como acontece nas grandes universidades americanas, mas mais do que isso, nós teremos um quadro permanente até de reflexão cultural que a associação faz, com todos aqueles antigos alunos que viessem a participar também da associação, fundada em 1931, um ano antes da Revolução Paulista. Exatamente, doutor Ives. Essa é a nossa meta. Ali naquela primeira reunião já ficou acordado uma reunião bem realmente grande ali na sala de estudantes, talvez, e logo depois aí das eleições, do processo eleitoral, nós deveremos fazer, e a presença do senhor, doutor Ives, nessa reunião é essencial. Todos ali daquela comissão disseram, precisamos trazer o Ives, não é? E precisamos trazer grandes nomes também, o Almino Afonso, que se dedica muito para ajudar a escrever a história. Mas aí o Flávio e o Madia vão organizar isso com essa comissão, todos os ex-presidentes do 11 de agosto, é muito importante, porque aí você vai incendiando suas turmas
E aí as turmas realmente fazem isso que o doutor Ives falou. A mensalidade é tão pequenininha que eles cobram até trimestralmente, não é? Então, mas eu tenho conversado, às vezes eu vou fazer uma audiência, doutor Ives, ou uma sustentação oral, eu pergunto para o desembargador, eu pergunto para um juiz que formou nessa coisa, ele não sabe que pode contribuir, por exemplo. Então, nós precisamos fazer esse incendiar, não é? Os franciscanos, e tem gente não formada lá também que quer contribuir pela história da São Francisco. Isso é maravilhoso, né? Meu caro Fernando, fico muito satisfeito. Todos os telespectadores perceberam a importância da associação. Tempo é sempre o nosso inimigo no programa, mas eu quero agradecer muito sua presença, Fernando, e esperar os telespectadores no próximo domingo.